Regra dos terços, proporção áurea, espiral de ouro. Você sabe o que significa isso? Vem comigo pra gente aprender junto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Fotograficamente. Meu nome é Patrick Silva e esse aqui é mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais nada, você é inscrito no canal? Se não, já se inscreve no canal, já aciona a notificação para receber todos os nossos vídeos assim que eles saem. Se vocês não acionarem esse sininho, gente, o YouTube não avisa e tá saindo muito conteúdo bacana, vocês não podem perder. Já deixe seu like e compartilha com pessoas que, como você, também gostam de fotografia. Hoje é a nossa segunda parte falando de composição e a gente vai falar sobre algumas regras de composição. Patrick, mas você falou que fotografia não tem regra. Gente, calma. Isso aqui são só conhecimentos, são maneiras como a fotografia de vocês tendem a ficar um pouco mais harmoniosas. O nosso subconsciente tende a ver fotografias obedecendo regras de composição como mais harmoniosas e acaba que nossa fotografia fica um pouco mais interessante. Então, seguir algumas dessas regrinhas pode ajudar a sua fotografia a ficar mais atraente. A primeira regra, a mais famosa que a gente vai tratar, é a regra dos terços. Essa regra tende a separar a sua fotografia em 3 partes, tanto vertical quanto horizontalmente. Essa divisão faz com que as pessoas automaticamente atraiam o olhar para os pontos de interseção e nesses você vai distribuir os principais objetos ou os sujeitos das suas fotografias. Esse primeiro exemplo que a gente tem é um ensaio pós-casamento, que a gente tem como principais elementos o casal e essa árvore. Então a gente tende a colocar esses 2 pontos em cima dos pontos de interseção. É de longe, gente, a regra mais utilizada dentro da fotografia. Por que ela é tão utilizada? Porque realmente traz automaticamente uma questão de harmonia para a foto. Fica uma foto mais agradável de se visualizar. No momento que está sendo tirada a foto, é muito importante que você visualize isso. Hoje em dia, tanto os celulares quanto as câmeras já possuem essas linhas para a gente nortear a nossa fotografia. Se você errar muito na hora do clique, é mais difícil de você trazer essa composição no momento da pós-produção. Então é importante preocupar com isso no momento de fazer a fotografia, não só na edição. Quando a gente trata de paisagens, principalmente com linha do horizonte, a regra dos terços vai tender a dividir também esse horizonte em uma das linhas. E aí você escolhe. Não tem certo ou errado, gente. Se você quer evidenciar mais o céu, como nessa fotografia aqui, o céu tá maravilhoso, tá mostrando demais a questão das nuvens, das cores das nuvens. Então você deixa 2 terços para o céu e deixa 1 terço para a parte da montanha ali no caso. Se você quer evidenciar a parte de baixo da sua fotografia, deixe 2 terços para ela, como é o caso dessa segunda foto aqui. A segunda regra que a gente vai tratar, não menos importante, também bastante utilizada, eu até prefiro do que a regra dos terços, é a proporção áurea. Essa regra a gente vai diferenciar muito pouco da regra dos terços. Vocês vão perceber que as linhas centrais elas só se aproximam um pouco mais, mas é muito parecido. Vejam, por exemplo, a diferença dessa foto na regra dos terços e na proporção áurea. Eu acho mais interessante essa, gente, justamente porque os seus objetos, as principais informações que vocês querem passar, ficam um pouco mais centrais na foto. E eu gosto mais disso do que colocar os objetos muito para a extremidade, como é na regra dos terços. Então eu gosto mais da proporção áurea, mas isso não tem regra. Você olha, você identifica qual a regra que você gosta mais. A próxima regra de composição que a gente vai tratar aqui é a moldura. Essa moldura, gente, na verdade ela pode ser feita com qualquer situação. Muitas vezes a gente vai trazer ela por causa da luz, como é esse primeiro exemplo. Muitas vezes a gente vai trazer ela com objetos que tem na nossa fotografia, como é o caso desse segundo exemplo.
Independente do que você escolha para se fazer uma moldura, o mais importante é você utilizar o objeto ou a luz ou a falta de luz para encaixar o ponto principal da sua fotografia dentro daquela moldura. Essa é uma regra, gente, que totalmente funciona na hora do clique. Então, no momento do clique, você tem que saber o que você está querendo mostrar, o que vai ser sua moldura, para trazer a informação e essa composição logo na hora do clique. Depois você só vai corrigir na pós-produção. Outra regra de composição muito utilizada, mas um pouco menos que as duas primeiras, é o espiral de ouro. Essa regra pode ser utilizada com pessoas, mas ela é especialmente utilizada em fotografias de animais. Vocês podem ver nesse primeiro exemplo o espiral de ouro sendo utilizado na fotografia de pessoas, mas também é utilizado nesse segundo exemplo aqui na fotografia de animais. No espiral de ouro você sempre vai tender a trazer a informação principal para o início do espiral. Isso aproxima a fotografia da regra dos textos, mas não é a mesma coisa. É interessante você trabalhar com essa regra, mas dentro de uma fotografia que seja bacana. Não é qualquer situação que essa regra encaixa. A próxima regra, gente, é muito utilizada para a fotografia de arquitetura. É a regra de linhas verticais. Esse exemplo aqui vocês vão perceber muito bem as linhas verticais. As linhas, gente, elas fazem com que a ideia de profundidade seja passada, mas também a ideia de altura na fotografia. Isso faz com que o seu objeto ele seja muito evidenciado por essas linhas verticais. Não quer dizer que você não consiga encaixar pessoas nessa composição. Lógico que se você tiver uma arquitetura muito marcante e colocar um casal ou uma gestante ou uma pessoa que seja sendo fotografada naquela composição, você vai utilizar a questão das linhas verticais, mas é só porque ela é mais utilizada na questão de arquitetura. Outra regra utilizada principalmente em foto de paisagem é a regra das metades. Essa regra tende a separar principalmente a linha do horizonte na metade da fotografia. Não é tanto utilizada quanto a regra dos textos, justamente porque você tende a separar a composição ali entre os seus objetos, seja o céu ou seja o horizonte. Nem sempre isso é interessante, porque você não vai evidenciar uma das coisas. Lembra que a fotografia é passar informação, então você tem que evidenciar qual é o seu foco principal. Então a regra das metades ela é muito utilizada, mas ela tende a dividir a paisagem que você está fotografando e, consequentemente, vai dividir a atenção de quem está vendo a foto. Então, gente, essas foram as principais regras de composição. A gente tem inúmeras regras e não quer dizer que você tenha que se prender a elas para trabalhar a sua fotografia. A ideia é só saber que elas existem, sempre que possível encaixar a sua fotografia dentro de alguma delas, porque vai tender a deixar uma fotografia mais interessante e mais atrativa. Gostou das regras? Vai começar a usar, gente? Deixa o like aqui, se inscreve no canal, compartilha com quem também é apaixonado por fotografia e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais. Valeu!